Você, flamenguista, está satisfeito com o Vitor Pereira? E você, tricolor, está gostando do trabalho do Fernando Diniz? Pela quarta vez consecutiva, Flamengo e Fluminense decidem a final do Campeonato Carioca de Futebol. Só que dessa vez o que está em jogo não é apenas a taça do campeonato, mas o futuro do futebol brasileiro. Há 21 anos a seleção, que é a maior campeã do futebol, não ganha uma Copa do Mundo. Estamos sem treinador, a CBF está perdida e o futebol brasileiro se encontra numa encruzilhada, dividido entre um caminho representado pelo Fernando Diniz e um outro caminho representado pela troca do campeão da Libertadores pelo Flamengo, Dorival Júnior, pelo treinador português Vitor Pereira. Fica aqui que eu te explico nesse vídeo, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Gol da Alemanha, chame de novo. 7-0 para a Alemanha. Nessa decisão do Campeonato Estadual do Rio, a gente tem de um lado o Flamengo, o time mais rico do país, que foi campeão recentemente 2 vezes da Libertadores, da Copa do Brasil, campeão brasileiro, comandado por um treinador português, com passagens por grandes clubes de Portugal, da Turquia e da Grécia. Do outro lado, a gente tem um Fluminense com um orçamento bem menor, comandado pelo Fernando Diniz, um treinador que nunca ganhou um título de expressão. Falando assim, a gente acha que todo o favoritismo está do lado do Flamengo, que a torcida do Flamengo está feliz, e a do Fluminense está preocupada diante dessa assimetria, mas na verdade o que a gente tem é o contrário. A torcida do Fluminense está muito satisfeita com o trabalho do Diniz, esperançosa, está gostando da forma como o time tem se apresentado, e a torcida do Flamengo tem feito muitas críticas, tem questionado muito o trabalho do Vitor Pereira. Por que isso acontece? O Flamengo, no ano passado, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, comandado pelo treinador Dorival Júnior. Dorival pegou o time em crise, melhorou a forma de jogar, foi campeão do principal torneio da América Latina, a Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas mesmo assim a diretoria do Flamengo decidiu demitir um treinador vencedor como o Dorival Júnior, quebrando aquela máxima do futebol: o time que está ganhando não se mexe. O Flamengo mexeu e trouxe um treinador português. Por que isso aconteceu? A questão aí não é só um Flamengo, é um problema muito maior que começou com a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014 por 7-1. Desde então, o futebol brasileiro não foi mais o mesmo, nem o Brasil foi mais o mesmo. Poucos meses depois daquela Copa, teve a eleição presidencial entre Dilma e Aécio, o país se dividiu, nunca mais se unificou e, naquele momento, o chamado complexo de vira-lata voltou com toda a força e desde então a gente não conseguiu mais lidar com esse problema. O conceito de complexo de vira-lata foi criado pelo dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues numa crônica publicada na Manchete Esportiva em 1958. Seria a tendência do brasileiro de se colocar voluntariamente numa posição de inferioridade em relação aos outros países, especialmente os países brancos do norte da Europa, dos Estados Unidos. Isso teria ficado muito claro na final da Copa de 1950, que foi realizada no Brasil, onde o Brasil tinha um time muito melhor, era franco favorito, mas perdeu a final de virada no Maracanã, no maior público da história do futebol. Teve 200 mil pessoas na final no estádio Mário Filho. Na época foi uma grande decepção para o país apaixonado por futebol perdeu a oportunidade de vencer a Copa na sua casa e toda a culpa foi colocada no goleiro, um goleiro negro, o Barbosa, goleiro do Vasco. Em 1958 o Brasil se redimiu do complexo de vira-lata, logo depois que o Nelson Rodrigues publicou essa crônica, venceu a Suécia, dos louros de olhos azuis na final, com futebol espetacular, atropelou a Suécia por 5-2, depois foi bicampeão no Chile, foi tricampeão no México, e o Brasil parecia ter exorcizado esse complexo de inferioridade em relação aos outros países, mas isso voltou com tudo quando a Copa voltou a ser realizada no Brasil. Em 2014, o Brasil sediou novamente o principal torneio esportivo do mundo e o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na semifinal do campeonato no estado do Mineirão. É difícil classificar uma derrota de 7-1 como apenas uma derrota, foi uma grande humilhação, um massacre, um placar completamente atípico. Quem joga futebol sabe disso. Isso fez com que a derrota para o Uruguai em 1950 se tornasse nada perto da humilhação do Mineirão. Perder de 2-1 do Uruguai foi uma derrota completamente normal, agora ser massacrado por 7-1 para a Alemanha é uma humilhação difícil de explicar. Além de perder daquela forma vexatória, o Brasil perdeu
para a Alemanha, né, que é um povo, tem alguns atletas imigrantes, mas é um povo que tende a ser bastante branco, loiro, de olho azul, um povo desenvolvido, uma grande economia, enquanto nós somos miscigenados, subdesenvolvidos, somos um país do futuro que nunca chega, e a gente sempre oscila de uma euforia, que o Nelson Rodrigues fala nessa crônica, né, para uma desilusão, uma depressão, uma falta de autoconfiança, de autoestima, uma falta de fé no Brasil. Não existe equilíbrio em relação à nossa autoimagem, ao nosso nacionalismo, a nossa ideia de nação, a nossa relação com a pátria, ela oscila entre dois extremos e cria aquela instabilidade que ficou muito clara ali no desequilíbrio dos jogadores naquela humilhação para a Alemanha. Desde então, criou-se no futebol brasileiro uma cultura de que o brasileiro não presta. Se pudesse, né, a gente trocaria todos os jogadores, colocaria só jogadores europeus, loiros de olho azul, para jogar no Brasil. Como isso não é possível, adotaram o caminho de trocar os técnicos. A partir de então, o técnico brasileiro não prestava, era burro, era idiota, não tinha qualificação, e vamos trazer técnicos estrangeiros. Como a língua é uma barreira para você ter a gestão de um time, optaram por técnicos portugueses, e desde então criou-se uma febre de treinadores portugueses no Brasil. A gente teve um trabalho muito vencedor do Jorge Jesus no Flamengo, ele ganhou tudo com o Flamengo. Depois veio o Abel Ferreira, que vem ganhando tudo com o Palmeiras também. Isso consolidou a ideia de que qualquer treinador português seria melhor do que todos os treinadores brasileiros juntos. E o que aconteceu no Flamengo diz muito sobre isso. Você pega um treinador campeão, como o Dorival Júnior, e troca por um português, independente que o resultado seja bom ou não, você mantém o português no lugar. Se fosse um treinador brasileiro, não teria essa paciência, não teria essa tolerância, não dariam continuidade a esse trabalho, né? A gente pega um país como o Brasil, que tem um treinador como o Zagallo. O Zagallo é o maior vencedor da história do futebol mundial. O Vanderlei Luxemburgo lembrou isso num vídeo já desse. O Zagallo foi bicampeão como jogador, campeão como treinador em 70, campeão como auxiliar técnico em 94, jogou uma Copa como treinador na final em 98, chegou às semifinais na Copa de 74. O Zagallo não é valorizado no Brasil, como lembrou o Eduardo Bisotto no dia desse. Se o Zagallo tivesse um nome, né, de europeu do norte, chamasse Rino Smith, ou tivesse um sobrenome alemão ou um sobrenome inglês, ele seria idolatrado, teria um documentário todo dia na ESPN, mas como ele é brasileiro, né, ele se chama Mário Jorge Lobo Zagallo, ele não é valorizado aqui no nosso país. A gente fica com essa febre de treinadores portugueses, né? Qualquer treinador português é melhor do que todos os treinadores brasileiros juntos, mas um dado interessante também é que as duas melhores participações de Portugal na história do Copa do Mundo, em 1966 e 2006, Portugal foi dirigida justamente por treinadores brasileiros. Otto Glória dirigiu Portugal em 1966, que chegou em terceiro lugar, um time comandado pelo Eusébio, o maior jogador da história de Portugal. E depois, em 2006, um time que tinha o jovem Cristiano Ronaldo estreando em Copas do Mundo, foi comandado pelo Luiz Felipe Scolari, o mesmo Filipão que deu o nosso último título para a Seleção Brasileira 2002 e que era o comandante da humilhação do 7-1. E aí o outro lado desse viralatismo, se por um lado a gente puxa o saco do estrangeiro e acha que qualquer estrangeiro é melhor que todos os treinadores brasileiros, que o treinador brasileiro não presta, a gente tem a forma como o trabalho do Fernando Diniz tem sido tratado. O Fernando Diniz é um treinador jovem, muito fora da curva. O trabalho que ele tem desenvolvido no Fluminense, que ele desenvolveu em outros clubes, é um trabalho muito diferenciado. Os times do Fernando Diniz jogam muito bem, são times que têm a posse de bola, têm o domínio de jogo, é um time de toque, é um time que dá prazer jogar, é um time que joga para cima, é um time que joga querendo fazer gol, né? Mas não é um time que apenas copia, por exemplo, o paradigma do Guardiola, né? Do tic-tac, do toque de bola. O Guardiola é um jogo posicional e o Fernando Diniz é uma coisa diferente. Os times do Fernando Diniz tem aquela aproximação, né? Quando o jogador está com a bola, mas tem um deslocamento dos jogadores. Os jogadores não têm posição fixa, né? Eu estou dizendo que o Fernando Diniz ele tem a solução para o futebol, que é a saída do futuro do futebol brasileiro, é isso? Não. Mas o que eu estou dizendo é que um treinador que tem um conceito, tem uma filosofia de trabalho, tem domínio do grupo, é um cara que é um cara humanista, que jogou futebol, ele não é um professor pardal que vem de cima inventando moda, ele jogou bola em grandes clubes, ele tem uma filosofia de trabalho, ele tem uma aplicação tática, um treinamento, ele tem um domínio dos grupos, quem joga com ele gosta de trabalhar com ele, gosta da forma como ele joga, é um futebol coletivo que exige aplicação
tática de todos os jogadores, mas é um estilo de jogo coletivo que faz a individualidade brilhar e é um futebol que entretém. É um jogo que as pessoas assistem, têm prazer de assistir, é um futebol bonito, é algo que tem a ver com a nossa cultura do futebol brasileiro. Você não precisa dar show, né? Não significa necessariamente futebol arte, mas o brasileiro gosta de jogar futebol, gosta que o futebol seja bonito, que seja entretenimento, que as pessoas tenham um prazer em assistir, que não seja um estilo de jogo chato, e Fernando Diniz coloca isso. Fernando Diniz, ele é a solução? Não, não é isso que está sendo colocado aqui. Ele pode ser treinador da seleção, como pode não ser. O que ele mostra, e é essa a concepção, esses dois caminhos que estão diante do futebol brasileiro nós vamos ficar sem acreditar no Brasil, nos treinadores brasileiros, vendo que o brasileiro não presta, que o brasileiro é idiota, que o brasileiro é burro, e vamos trazer para os nossos times qualquer gringo, qualquer português, ou a gente vai acreditar no brasileiro e dar espaço para que brasileiros, jovens treinadores brasileiros, desenvolvam o seu trabalho, desenvolvam uma nova concepção de futebol adaptada à nossa realidade. Uma coisa que o Fernando Diniz fala um dos erros do Brasil nesses últimos anos, que a gente foi perdendo as Copas e achava que a solução era copiar o europeu. O europeu mudou sua forma de jogar, aprendeu a jogar com o futebol brasileiro, a neutralizar o Brasil, mas o Brasil não criou uma nova forma de jogar adaptada aos novos tempos, mas adaptada à nossa realidade, à nossa cultura, à nossa forma de encarar o futebol. A gente está sempre copiando os europeus e isso nunca vai dar certo. O Fernando Diniz tem uma filosofia de trabalho que surjam outros e podem ser outros treinadores da seleção brasileira, mas o importante é que a gente abra espaço e não crie essa intolerância. O ódio que o Fernando Diniz incita em grande parte do Brasil não faz nenhum sentido. É uma forma legal de jogar, é um futebol prazeroso, é um futebol que tem resultado. Ele não foi campeão de um título de grande expressão, é isso que se questiona muito dele. Mas é uma coisa que vai acontecer. Ele é um treinador jovem, ele pode ganhar esse Carioca na final contra o Flamengo. Não é o suficiente para ele se gabaritar, e entrar nesse patamar dos grandes treinadores, mas ele vai ter uma Libertadores, vai ter um brasileiro. Ele tem muita coisa pela frente ainda. O que eu estou questionando aqui por que tanto ódio a Fernando Diniz? Por que tanto ódio quando vem um jovem treinador com uma concepção, com uma filosofia, que tem um futebol bonito, que tem a ver com a nossa cultura? E aí, se o Fernando Diniz vai ser treinador da seleção brasileira, acho que não, é um nome cotado, é bem provável que seja o Carlo Ancelotti. Eu sou contra treinadores estrangeiros da seleção brasileira? Não tem um tipo de xenofobia aqui. Eu acho que o Carlo Ancelotti é um super treinador, ganhou tudo, dos maiores times do mundo, foi jogador de futebol, jogou num timaço, o maior time da história do Milan no início dos anos 90, ele tem toda a competência para dirigir a seleção brasileira e é um nome que tem meu apoio. Mas a questão a crise do futebol brasileiro não é só uma questão de botar um treinador e fazer a seleção ganhar a Copa. É uma coisa muito mais profunda. A gente precisa encarar o nosso complexo de vira-lata. Se o brasileiro não voltar a acreditar em si, se a gente não voltar a acreditar no futebol brasileiro e encontrar um caminho próprio, ter um projeto nacional de futuro do futebol, nós vamos deixar de ser a nação do futebol. A gente ainda é hoje o maior campeão da história das Copas do Mundo, mas se a gente não encontrar o nosso próprio caminho e não deixar ele ficar puxando o saco de gringo, a gente vai ficar para trás e vai perder esse trono. Essa é a minha opinião, eu quero saber qual é a sua. Deixa aqui no seu comentário se você concorda comigo, se você acha que eu estou viajando, se você é flamenguista tricolor. Me diga aqui nos comentários também quem que você acha que vai ganhar essa final, se você gosta do Fernando Diniz, se você gosta do Vitor Pereira. Responda aqui se você acha que esse debate também sobre o futuro do futebol brasileiro é importante. Eu peço que você, por favor, prestigie aqui o nosso trabalho, deixe comentário, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, porque a sua participação é muito importante e a gente depende que você faça esse conteúdo chegar adiante. Valeu!